Seja muito bem-vindo. Estou aqui no estúdio com o reverendo Hernandes Dias Lopes. Tudo bem, reverendo? Bom dia, Bel. Tudo Alegria bem? estar mais uma vez aqui com você, para uma conexão com Deus. E hoje tratando de um assunto extremamente importante, para as pessoas que vão estar aí nos assistindo. Vamos falar sobre os desigrejados, um termo aí que está ligado a pessoas que até são cristãs, mas não estão congregando. É um termo novo até, né? Acho que é uma criação da nossa geração, né? É um neologismo quase. A gente vai falar mais sobre isso, então por isso que a gente te convida. Não saia daí que o Conexão com Deus está começando agora. Como já te adiantamos e até achamos aqui um pouco inusitado usarmos esse termo, Vamos falar sobre desigrejados, Reverendo, a gente percebe que ao mesmo tempo que existe o fenômeno, de crescimento da igreja evangélica no Brasil, a gente vê que em contraponto também existe um grande número de pessoas, de evangélicos, que não estão congregando, Esse é um fato curioso, viu, Isabel? Que cresce, assim, quase que espantosamente no Brasil. O fenômeno do crescimento da igreja evangélica é notório. Isso chama a atenção dos missiólogos e até dos estudiosos do fenômeno do crescimento de igreja ao redor do mundo. Por outro lado, ao mesmo tempo, se a porta de entrada está grande, parece que a porta de saída está maior ainda. Então, cresce na mesma proporção o número de desigrejados, pessoas que se decepcionaram com a igreja, pessoas que se desencantaram com a instituição, pessoas que se sentiram exploradas, enganadas, e elas não só não estão frequentando mais, mas estão feridas, elas estão decepcionadas, Sim. Elas estão como que vacinadas ou blindadas para as questões espirituais. Isso é um grande problema. Por quê? Porque, de fato, tem muitas chamadas igrejas hoje, Isabel, que não estão cuidando de pessoas, mas explorando pessoas. Você não sabe o limite se ela evangeliza para arrecadar dinheiro ou se ela arrecada dinheiro para evangelizar. Há uma espécie de apropriação da instituição religiosa como uma propriedade privada, como se aquilo fosse uma empresa. E muitas vezes, alguns grupos religiosos, e até muito expressivos no Brasil, parece que tem como principal bandeira de sucesso arrecadar dinheiro, tornar-se uma potência econômica. E isso é uma inversão daquilo que a Bíblia ensina. Isso não é uma igreja genuína e esse evangelho que se prega não é o verdadeiro evangelho. Então, esse tipo de coisa, as pessoas às vezes até na hora do desespero, elas entram e até ajudam de certa forma, em algum caso ou outro, mas daqui a pouco os olhos se abrem. Ela começa a perceber que ela está sendo explorada, ela está percebendo que aquela mensagem não é a mensagem da Bíblia. E quando ela começa a conhecer a verdade de Deus, ela diz, não é isso que eu quero, então eu vou deixar a igreja. E a pessoa às vezes entra para um processo de resistência às coisas de Deus. Isso é um grande problema. Que pena, reverendo? Bom, a gente está conversando aqui a respeito justamente dessa última frase que o senhor falou e me vem à cabeça, Será que um cristão que não está congregando, esse que nós estamos chamando aqui de desigrejado, será que ele consegue viver uma vida plena, um cristianismo pleno, ele sozinho, isolado, sem congregar? Porque a gente sabe que a Bíblia fala a esse respeito e fala muito da importância de estarmos unidos, Isabel, muito obrigado por essa pergunta e eu gostaria de responder às pessoas que estão nos assistindo que a Bíblia trata desta matéria com muita clareza e eu vou ler para você o que está escrito em Hebreus capítulo 10, verso 25. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então, preste atenção, nós somos um ramo da videira verdadeira. A videira verdadeira é Cristo. Um ramo não sobrevive fora da videira. Um ramo está ligado a outros ramos da videira. Segunda imagem, segunda metáfora, nós somos um rebanho, Quando uma ovelha se desgarra do rebanho, ela se torna uma presa fácil para os predadores.
A ovelha não tem capacidade de proteger a si mesma, de cuidar-se de si mesma. Por isso que nós somos chamados de ovelhas. Nós somos dependentes, precisamos estar junto das outras ovelhas e perto do pastor. Terceira metáfora. A Bíblia diz que nós somos igreja, corpo de Cristo. Um membro, ele só tem relevância e segurança e funcionalidade plena quando ele está vinculado ao corpo. Fora do corpo, ele não tem vida. Então, essa ideia de que eu posso ser um crente autossuficiente, posso ser um crente da minha casa, eu não preciso de igreja, aliás, eu tenho meus pregadores prediletos hoje no YouTube, que eu vou lá e assisto a hora que eu quiser, a mensagem que eu quiser. Deixa eu dizer uma coisa para você, é bom você ter, às vezes, a oportunidade de ver uma boa mensagem no YouTube, nada de errado com isso. O problema é que o pregador do YouTube, o pregador da televisão não vai poder acompanhar você quando você estiver doente, não vai poder fazer uma visita na sua casa, não vai poder ir no hospital visitar você. Você precisa de gente, você precisa de se congregar. Quando você reúne com outros irmãos na fé, você está também servindo essas pessoas com seus dons e sendo suprido em suas necessidades espirituais. Há momentos, Isabel, que se a gente não tiver compromisso com a reunião dos santos, com a congregação, com a igreja, a gente quer ficar em casa, ou está cansado, ou está meio assim para baixo, aconteceu algum problema, hoje também eu não quero ir, depois amanhã tem outro motivo para não ir. Sim. Daqui a pouquinho a pessoa é como um braseiro, que tirado do braseiro, se cobre de cinza e se apaga. Sim. Então, nós precisamos de igreja sim. Esse negócio de desigrejado não tem base na palavra de Deus. E exatamente como, vou fazer uma linha de raciocínio aqui, o senhor me corrija se eu estiver errada. Pois não. Se a Bíblia ela nos incentiva, né, a andarmos em unidade como igreja, eu acredito que deve haver então consequências negativas para quem não aceita essa forma de viver. Né? É exatamente isso, Isabel. Veja bem, quando eu opto, por exemplo, eu não quero igreja. Alguém já comparou a igreja de uma forma muito negativa, mas até jocosa, que a igreja é como a Arca de Noé. Se não fosse a tempestade lá fora, ninguém suportaria o cheiro aqui dentro. É uma forma muito assim de querer dizer o seguinte, de uma crua e nua realidade, que igreja não é um lugar de gente perfeita. E nem a igreja é uma instituição perfeita. Nós somos humanos, temos os nossos problemas, temos as nossas lutas, temos as nossas fraquezas, e nós não queremos dizer que nós estamos indo para um lugar onde não tem erro mais. Né? Até porque se tivesse um lugar que não tivesse erro, mas ao chegarmos lá, o erro já estava estabelecido, porque a nossa vida não é perfeita. Bom, porém, essa ideia de que eu posso ficar sozinho tem consequências graves. Primeiro, eu estou criando a ideia de que eu sou autossuficiente. Segundo, eu estou criando a ideia de que eu não preciso de mais ninguém. Né? Então, eu me basto. Terceiro, eu estou dizendo que a Bíblia é relativa, porque Deus que instituiu a igreja e nos ordenou a congregar. Quarto, eu estou dizendo o seguinte, que o que eu tenho é para mim, está apenas a meu serviço. Quando a Bíblia diz que Deus nos dá dons espirituais, não é para nos abastecermos, mas é para edificarmos os nossos irmãos. E, em último lugar, quando eu quero viver uma vida cristã apenas por mim mesmo, isolado no meu cantinho, eu estou dizendo o seguinte, que eu sou melhor do que os outros. Porque se eu for lá, eu vou me contaminar. Então, como os outros são muito ruins e eu sou muito bom, eu não quero ir lá porque eu me basto a mim mesmo, eu sou a pessoa perfeita e não preciso mais de ninguém. Isso é um desvio gravíssimo do que a Bíblia nos ensina do que é a igreja.